As empresas querem vender para todo mundo. As empresas não conseguem falar com o cliente certo, elas não conseguem se comunicar do jeito certo, elas não sabem nem quais são as dores do cliente. E toda vez não teve um cliente que eu falei até hoje que ele falou assim, não, isso aqui não faz sentido pra mim. Toda vez ele fala, faz sentido pra mim. E somente uma inteligência de vendas como a do Toca o Sino para poder ajudar para construir todos esses indicadores. Você vai conseguir fazer a qualificação da melhor maneira possível, que é com um pré-vendedor. Está começando mais um Toca o Sino podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou Cleão Pereira. Eu sou o Matheus Marcondes. Opa, não, pera. Erremos. Troquemos? O que rolou aí, gente? É uma brinca. Não usamos script, João, desculpa. Viu, gente? Essa é a importância de ter um script. Brincadeira. Mas, gente, bora para mais um Toca o Sino podcast? Bora. Bora? Bora então. Vamos falar do que hoje? Eu não sei do que a gente vai falar. Dos pilares do método Toca o Você Sino. falou no episódio Primeiro anterior. vamos relembrar quais são. Primeiro, diretrizes. Segundo, quero ver se vocês lembram. Cliente. Terceiro, Qualificação, quarto venda. e o quinto. Gestão. Meu, se vocês não soubessem os pilares, a gente ia terminar aqui agora e vocês não iam fazer mais parte do Toca o Sino. Eu tenho TDAH. Que bom. Ah. Se você... Boa, ufa. Então, se esse podcast foi pro ar, quer dizer que a gente tá vivo e tá... Trabalhando comigo. O laudo justifica. O laudo Bom justifica. demais, É. bom demais. Mas, gente, bora lá então. Então, olha só, o que eu vou falar pra você que começou a acompanhar a gente agora, que tá ouvindo esse podcast, porque teve uma promessa muito forte no último, que é, presta atenção. Pega papel e caneta na mão, porque eu vou te contar o passo a passo, a estrutura, a metodologia para estruturar uma área comercial. Uma área comercial do zero, uma área comercial que já existe, uma área comercial que nunca vendeu nada, ou uma área comercial que já vende 10, 20, 30, 50 mil reais, 100 mil reais por mês e quer vender 100, 200, 1 milhão de reais por mês. Perfeito. Esse é o passo a passo. Foi através desses pilares que eu sintetizei todo o meu conhecimento, todas as minhas horas e horas de bunda na cadeira e telefone na orelha. Foi através disso eu sintetizei e construí 5 pilares. 5 pilares com ferramentas, 5 pilares com passo a passo, 5 pilares com objetivo e intencionalidade para você construir toda a tua área comercial. Então, sério, não dá para você escutar esse podcast se não tiver uma caneta e um papel na mão. Não dá para você escutar esse podcast se você estiver fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Se você Solta tiver o celular, né, João? solta o celular. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Se você estiver malhando, beleza, escuta depois de novo papel e caneta na mão. Se você estiver no carro, não pega papel e caneta na mão, por favor. Isso. Dirige e depois você escuta de novo e pega papel e caneta na mão. Perfeito. Mas o que você tem que fazer, que você não pode deixar de fazer, é enviar esse podcast para outro amigo empresário, para outro amigo que precisa estruturar processo comercial, para outro amigo que precisa vender mais. Boa. Você tem um dever. Eu tô vindo aqui entregando tudo que eu sei. E o teu dever é compartilhar esse conteúdo para ajudar a gente a alcançar o máximo possível de pessoas. A gente está em busca do nosso do nosso inscrito número 5.000. Estamos em 4.000 e alguma coisa. E eu preciso de mais pessoas inscritas nesse canal para a gente continuar democratizando o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Isso aqui, né, João? Uma coisa que a gente entrega cobrando de alguns clientes aí, mas também com entregas maiores, né? Sim. Mas isso aqui vale ouro, né? A gente vai entregar aqui pra vocês de graça, então já deixa aquele like pra gente, se inscreve se você não é inscrito no YouTube aí, no podcast também, avalia o nosso podcast, Spotify, né? faz avaliação, é bem bacana isso pra gente chegar mais gente também. Os pilares, eles são para todos os produtos? É para alguns produtos? Como é que funciona? Cara, os pilares eles são para estruturação de uma área comercial. Boa, então não é por produtos. Não importa o teu segmento, não importa o que você venda, não importa aonde você está. Esses pilares eles vão servir para você de uma maneira ou de outra. Boa, show de Porque bola. são pilares, são fundamentos de uma estrutura comercial. Tá? Beleza. Ferramenta por ferramenta, modelagem de script, modelagem de argumentação, aí sim, isso pode ter um nicho, isso pode ter uma especificação. Quando a gente atende os nossos clientes, a gente é muito voltado para o mercado digital, e aí a gente tem alguns frameworks voltados para o mercado digital, voltados para a venda de alto valor. Mas os pilares, a estruturação comercial, ela independe do teu segmento, independe da tua área. Boa. Ok? Show de bola. Beleza.
Então tá, gente, vamos começar pelo começo. Diretrizes. Pelo primeiro pilar, que é diretrizes. E a pergunta que eu mais escuto é, João, o que é diretrizes? Por que diretrizes é um pilar do Método Toxin? Por que diretrizes é um pilar para construir uma estrutura comercial? Gente, o que acontece? Muitos donos de empresa, muitas empresas, muitas vezes, eles se comunicam de um jeito nas redes sociais e o time comercial se comunica de outro. Dentro das empresas, eu percebo que as pessoas, elas, às vezes, não têm clareza de onde a empresa quer chegar. Elas não têm clareza do porquê que a empresa faz aquilo que ela faz. As pessoas não têm clareza de como que o cliente vai entrar e de como que o cliente vai sair dentro da operação. Resumindo, as pessoas não têm clareza. Eu já cansei de conversar com o empresário e perguntar, essa comunicação aqui, você permite ou não permite no teu comercial? O teu comercial ele pode ser mais agressivo, o teu comercial ele tem que ser mais leve, mais leve mesmo, né? Mais take away, a gente costuma falar, mais leve, ou ele tem que ser mais agressivo, faca na caveira? As pessoas não sabem responder. Porque elas não têm nem clareza de qual que é a comunicação que elas precisam ter para a empresa dela. E aí, muitas vezes, elas trabalham no marketing de um jeito, falando nesse tom, aí chega no comercial, tá falando nesse tom aqui, ou falando nesse tom aqui, eu tenho um cara super agressivo no meu comercial, faca na caveira, implicando nas dores do cliente, batendo no cliente, mas lá o dono fala aqui, calmo, tranquilo, sem problema nenhum. Se você quiser, você quer, se você não quiser, tá tudo bem, blá, blá, blá. E aí vem no vendedor e o vendedor, com aquelas frases bem fortes, é sério que você vai perder essa oportunidade? O que vai acontecer com a tua família? O que vai acontecer com a tua filha? E tralá. Não conecta. Tá vendo que não conecta? Tá vendo que são coisas totalmente diferentes? Chuta pro gol de pantufa. Chuta pro gol de pantufa. Essa foi nova. Essa foi nova. Mas não é coerente, né? Não é coerente. E aí por isso que a gente fala de diretrizes. Porque diretrizes é entender um pouquinho sobre como que essa empresa pensa, fala, sente e se comporta. A primeira coisa para entender e estruturar uma área comercial é ter clareza dessa empresa, do porquê que ela existe, qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores dela, o que é permitido, o que não é permitido dentro da área comercial. Ou melhor, o que é permitido ou o que não é permitido dentro da própria empresa. Além disso, junto com as diretrizes, eu vou trabalhar muito aonde que entra o meu cliente, aonde que sai o meu cliente, quais são as etapas que ele vai passar por dentro do meu processo comercial ou por dentro da minha empresa, quais são os inputs, quais são os outputs, quais são as entradas e as saídas de cada uma das etapas do meu macroprocesso. As passagens de bastão. As passagens de bastão. Além disso, dentro das diretrizes, a gente trabalha também principalmente aonde que eu quero chegar. Então eu tenho clareza de onde eu quero chegar, eu tenho clareza de onde a minha empresa está indo, por que ela está fazendo o que ela está fazendo, como que eu tomo as minhas decisões, como que entra o meu cliente, como que sai meu cliente. Isso são as diretrizes. Quando eu tenho clareza dessas diretrizes, eu tenho algo que eu chamo de o tom dessa empresa. Qual que é o tom de fala? Qual que é o tom de conversa? E não dá para eu construir todo o restante, cliente, qualificação, venda e gestão, se eu não souber o primeiro passo, que são as diretrizes. E, cara, a gente cansou de pegar cliente para estruturar processo comercial e começar pelas diretrizes e eles não terem clareza nenhuma. E eles não entendem... então é por isso que eu preciso das diretrizes. Então era isso que estava faltando. Então é por isso que o meu comercial estava perdendo venda. É por isso que o meu marketing e o meu comercial não se conectam, não se falam. Sim, é por isso. Porque as suas diretrizes não estão alinhadas. Quando eu tenho uma diretriz bem alinhada, eu sei por que a minha empresa existe. Eu sei como que ela fala. Eu sei o que ela tolera. Fica muito mais fácil eu direcionar o trabalho do marketing, o trabalho do comercial e aí também o trabalho do time de CS, o trabalho do time de operações, o trabalho do RH, do financeiro, de todas as áreas. Por isso que pra gente as diretrizes é muito importante. Então olha só, o que a gente vai trabalhar nas diretrizes? Missão, visão e valores. A gente vai trabalhar metas, aonde que essa empresa quer chegar em números nos próximos anos e a gente vai trabalhar macroprocesso, aonde que essa empresa vai receber o cliente e aonde essa empresa vai... onde essa empresa recebe o cliente, onde que ele passa, quais são as etapas e aonde que ele sai, se transformando em venda ou não se transformando em venda ou não tocando o sino com ele. Isso também... Pode perguntar. Isso também inclui motivo de descarte, quais motivos ela vai descartar? Cara, isso entra um pouquinho lá em gestão.
Aqui a gente só tem a clareza realmente das etapas. Sim. Olha, macroprocesso. O cliente entra aqui, ele entra como lead, ou a primeira coisa que a gente faz é a campanha, é a aquisição de cliente, depois ele se torna lead, depois ele vem para MQL, depois ele passa por qualificação, venda, e eu entrego esse cara para o CS. Ou quando chega na venda, ele é descartado e volta lá para produção de conteúdo, para a minha entrega de conteúdo. Show. Então é a definição do macroprocesso. Tá? Não os motivos de descarte e tudo mais. Isso aí entra depois. Óbvio, com essa definição do macroprocesso, o que a gente tem? A gente tem indicador. Porque nessas passagens de bastão eu vou ter números. Sim. Vou ter números entre uma etapa e outra. E é aqui que eu começo a medir e entender quais são os indicadores da minha área comercial. Tenho clareza e depois eu entendo como eu meço cada um deles lá em gestão, que vai ser no último pilar que a gente vai falar. Beleza? Perfeito. Show de bola. E tem muita particularidade, né? Como muda muito de nicho para nicho, de cliente para cliente, né? Então, um cliente que é da área da saúde é diferente do cliente que trabalha com automobilismo, por exemplo. Então, tem muita particularidade e somente uma inteligência de vendas como a do Toxino para poder ajudar para construir todos esses indicadores. João, eu queria fazer uma pergunta. Você trouxe ali que teve uma pessoa, enfim, isso pode acontecer com frequência, que na mentoria, na consultoria, ela, poxa, é por isso esse estralo, assim, essa lâmpada piscando. É por isso que eu tô deixando de vender, é por isso que o meu vendedor tá perdendo venda. Eu queria te fazer uma pergunta. Já acontece das pessoas chegarem pra você e falarem assim, nossa, só pra essa sacada já valeu o investimento no Toxino? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Só o fato de estruturar o macroprocesso e o fato de trazer clareza sobre aonde a empresa quer chegar já deu muita luz para muita gente. Eu tenho um caso agora de uma amiga, cliente, amiga, que a gente fez o primeiro call com ela, foi uma consultoria, a gente começou a introduzir esse módulo de diretrizes. E, cara, só com as diretrizes ela trocou gente da equipe, só com as diretrizes ela entendeu que ela tinha que ir para um outro mercado para vender para outro tipo de cliente, então ela estava vendendo B2C, ela começou a vender B2B, e só com essa parte, só com a primeira etapa do método, ela já entendeu, caramba, isso aqui valeu muito a pena, já tá pago, João, eu já consegui ter muito resultado. Óbvio, a gente tá construindo com ela o restante, claro, mas só esse ponto para ela fez muito sentido. Que bacana, cara, que bacana ver que as pessoas conseguem ter resultado muito rápido, e às vezes essa falta de bagagem, essa falta de experiência no campo de batalha faz com que não tenha essa visão de saber onde apertar o parafuso. Às vezes é uma coisa que claro, todo o processo, todos os pilares são importantes, mas às vezes o principal tá em um ponto que é de fácil ajuste, né? Exatamente. Beleza. Bora lá pro próximo? Bora pro próximo. E o segundo pilar que a gente trabalha é o pilar cliente. Cleon, o que acontece, cara? Por que pilar cliente? Porque, primeira coisa que a gente tem que entender, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, eu preciso entender para quem que eu vou vender. Porque se eu sair oferecendo para todo mundo meu produto, a probabilidade de eu vender é muito baixa. Eu não vou me conectar com a pessoa, eu não vou conseguir ter as melhores taxas de conversão e possivelmente eu vou gastar muito em marketing anunciando para todo mundo. Então, o segundo pilar é cliente, é saber quem é meu cliente. Qual que é o meu perfil de cliente ideal? Quais são as características desse cliente? Então, nesse segundo pilar, a gente vai construir junto com o cliente o ICP. Definindo o ICP baseado no cliente que ele já atende hoje, baseado nos melhores clientes que ele já atende hoje. Muitas vezes as pessoas travam na hora de construir o perfil de cliente ideal. Por quê? Porque elas querem imaginar esse cliente do zero, entender e tudo mais. Mas no fim das contas, o teu perfil de cliente ideal é o cara que já tá ali comprando de ti. Boa. É o cara que é o teu melhor cliente. Você vai olhar pra tua base, você vai entender, caramba, quem que é o cara, se eu tivesse 100 deles eu tava feito. Boa. Esse é o teu perfil ideal de cliente. E a gente pega a ferramenta para construir junto com o nosso cliente, baseado nisso. Fazendo o exercício com ele, olhando para a base de clientes dele ativa, ou até mesmo a inativa, aquele cara que foi bom que passou por ele. Então a gente começa a construir toda a matriz de perfil ideal de cliente. Então quais são as características desse cara? Por exemplo, qual que é o faturamento ideal, qual que é a cidade, a região, se isso for relevante, no caso, se ele tem formação superior ou se ele não tem formação superior, se ele tem funcionário, se ele não tem funcionário, se ele já tem time comercial, não tem time comercial, trazendo aqui uma característica muito do nosso cliente. Então, valores e desejos. Calma, primeiro a gente mapeia as características, então mapeamos todas as características desse cara e depois a gente vai para dores e desejos, para as dores que esse cara tem, para o que ele está buscando. E vamos mapear todas as dores desse cliente
colocamos todas as dores e depois a gente vai entender, essa dor era a dor principal ou era a dor secundária? Esse cliente aqui que eu mapeei, o fulano de tal, que ele tem esse faturamento, esse número de funcionários, já tinha time comercial, ele tinha essa dor ou não tinha? Ele tinha essa dor ou não tinha? E aí eu começo a construir a minha matriz de cliente baseado nos meus clientes atuais, baseado em quem já me dá resultado. Muito bacana. Porque muitas vezes, Matheus, Cleão, a gente entra nas empresas e as empresas querem vender para todo mundo. As empresas não conseguem falar com o cliente certo, elas não conseguem se comunicar do jeito certo, elas não sabem nem quais são as dores do cliente. Elas não sabem por quê? Porque elas não têm uma matriz de perfil de cliente ideal. E essa é a primeira regra para vender, defina o seu perfil ideal de cliente. Eu sempre brinco nas minhas palestras, né? Quando eu falo, olha, tem 2 regras para fazer qualquer tipo de venda. Primeira regra, defina o seu perfil de cliente ideal. Você tem que tatuar isso. E a segunda regra, que também entra no pilar de cliente, é que a venda é sempre sobre o cliente, não sobre nós. Então eu já entrei em muita empresa que toda a sua conversa de vendas estava sendo construída baseada no seu produto, baseada naquilo que ela pode oferecer para o cliente. Cara, quantas vezes você já recebeu um telefonema de telemarketing que o cara te ligou e falou, olha, Matheus, eu tenho aqui um cartão para você, esse cartão ele vai te dar milhas, esse cartão ele vai te dar desconto, esse cartão ele vai te dar esse benefício, esse benefício, esse benefício. Então, se você consegue confirmar seu endereço para eu estar te enviando, sempre tem um gerundismo, para eu estar te enviando esse cartão, cara, em que momento esse cara parou e falou sobre você? A coisa que ele falou sobre mim foi banal. Aí chega lá, o Matheus é um cara que só fica em casa, só gosta de ficar em casa. Exatamente. Então, qual que é a abordagem de quando a gente faz uma venda pensando no cliente? Fala, Matheus, tudo bom? Olha só, devido ao teu bom relacionamento com o nosso banco, foi disponibilizado para você aqui uma oportunidade de cartão de crédito. Mas antes de eu te falar qual que é essa oportunidade, eu preciso entender um pouquinho. Qual que é o tipo de consumidor que você é? Você hoje valoriza mais pontos ou você prefere hoje um clube de vantagens para ter desconto nas compras em farmácias, em supermercados? O que faz mais sentido para você? Ou, me diz uma coisa, Matheus, você é aquele tipo de consumidor que prefere um cashback para você gastar no cartão de crédito e voltar um percentual desse gasto para você em desconto na tua fatura? O que é melhor para você, Matheus? Para mim é cashback, João. Cashback. Então, Matheus, você hoje não costuma viajar, você não costuma fazer viagens para o exterior ou até mesmo dentro do país de avião? Não curto. Entendi. Então, para você mesmo, melhor é cashback. Então, essa abordagem que a gente faz sobre o cliente, é assim que um processo de venda tem que ser feito. Só que a gente só consegue fazer essa abordagem sobre o cliente se a gente conhece o cliente. E por isso que eu sempre falo, a segunda regra, a venda é sempre sobre o cliente e não sobre nós. Legal. Então, nesse segundo pilar, a gente vai conhecer de fato quem é esse nosso cliente. Primeiro, perfil de cliente ideal, saber qual que é a característica, quais são as dores dele, e depois a gente aprofunda com o mapa da empatia, entendendo como é que esse cara se sente, como é que esse cara pensa, como é que esse cara fala, como é que esse cara se comporta, como que eu vou ser empático com esse cara, como que eu vou me conectar com ele baseado nas particularidades dos interesses dele. Como que eu faço para ter tudo isso? E a gente desenvolve isso com o mapa da empatia. Isso faz, né, João, com que o teu processo comercial ele seja muito melhor aceito pela maioria do teu público, né? Por isso que às vezes o telemarketing é tão chato, né? A gente se sente desconfortável porque tu não tá interessado naquilo ali, tu não quer receber aquela ligação, tu não tem interesse naquele produto em si. E aí, se tu tiver essa comunicação mais direcionada, né, você vai criar mais facilmente o interesse aí do cliente, né? E a gente até tem uma ferramenta que fala que, aliás, dentro de uma ferramenta, eu não lembro qual é exatamente, mas que ela fala que para que quando o cliente veja algum criativo, alguma coisa, que ele perceba e tenha um sentimento de que aquilo foi como se estivesse falando exatamente para ti. Esse cara tem uma câmera na minha empresa. Sim. É o spotter, ele é o tiro é o sniper, né? Isso. Então tem o sniper e tem o spotter, não é? O spotter ele fica do lado procurando o binóculo, melhor alvo. Né? Então é exatamente isso, porque quando tem tudo isso, quando tá no comercial, a comunicação também ela tem que ser congruente, como a gente falou antes sobre diretrizes. É muito engraçado porque eu lembro que um dos primeiros podcasts que o Toxin gravou, que era entre o João e o Dani falava muito assim que ele tava fazendo uma consultoria com um cliente e ele abriu uma landing page desse cliente e parecia uma bula de um remédio, onde ele atendia tudo e a todos, vendia para todo mundo, vendia tudo. E é muito engraçado porque quando a gente fala sobre comunicação, sobre posicionamento, a gente não pode se comunicar da mesma maneira com todas as pessoas. Sim. Então,
a gente tem que conversar de forma diferente, a gente tem que se posicionar de forma diferente. O jeito que eu falo com o João é diferente do jeito que eu falo contigo, Cleon. Sim. Então é exatamente como a gente fala sobre posicionamento entre empresas. Uhum. Se o João ele tem uma empresa do ramo fitness, eu vou conversar com o João de uma maneira, porque ele tem as dores daquele segmento. Se você tem outro segmento, você tem as tuas particularidades, você também tem as tuas dores. Então, as dores do João podem não ser as mesmas dores do Cleon. Então, eu não vou me comunicar da mesma maneira. É isso. Legal, Matheus. Muito bom essa contribuição, porque você falou exatamente. A gente precisa entender as particularidades do nosso cliente para conseguir se comunicar com ele na linguagem dele. De novo, sobre ele. Se eu ficar falando só sobre mim, eu não gero opções de conexões com esse cliente, porque tem uma pirâmide a pirâmide que a gente fala, a pirâmide de consciência, e cara, quando eu falo só do meu produto, eu vou falar só com um pedacinho da pirâmide, que é aquelas pessoas que estão conscientes que tem um problema, que tem uma dor e precisam de uma solução, elas estão procurando a solução, só que isso aqui é 2, 3%, todo o restante, que são as pessoas que sabem que não sabem que tem um problema, estão ali, e as pessoas que nem imaginam que tem um problema estão lá embaixo, então eu tenho que ir na pirâmide, as pessoas que não sabem que tem um problema e não estão buscando, eu tenho as pessoas que sabem que tem um problema, mas não estão buscando, e eu tenho as pessoas que sabem que tem um problema e estão buscando. Quando eu falo sobre mim, eu falo só com essa galera. Quando eu falo sobre o cliente, eu começo a me conectar e gerar consciência lá de baixo da pirâmide, nesse outro ponto, e aí vou elevando o nível de consciência de todo mundo e vou aumentando esse pico, esse ponto final da pirâmide com várias pessoas, com a minha comunicação e gerando consciência para todo mundo. E aí é muito mais fácil essa pessoa, quando toma consciência, vir falar comigo e comprar diretamente comigo. E aí, voltando para o pilar de cliente, além disso, além de definir CP, além de construir mapa da empatia para entender como é que esse cara fala, eu sempre falo uma frase aqui a gente vai entender quem está por trás do telefone. Porque muitas vezes o vendedor ele pensa, vou ligar para o cliente, mas o vendedor não sabe quem que é o cliente que está do outro lado. E o papel do vendedor é sempre estar um passo à frente do cliente. E quando ele sabe quem que é o cara que está do outro lado, ele sabe o que ele vai ouvir do cliente, ele sabe como que esse cliente se comporta, ele fica um passo à frente, ele que toma as rédeas da conversa, ele que guia. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso mapeando não só o mapa da empatia, não só os sentimentos do cara, mas mapeando todas as objeções, construindo todas as contra-objeções e construindo todo um canvas bem desenhado e bem bonitinho, conectando proposta única de vendas, conectando objeção de cliente, conectando contra-objeção, conectando como que ele pensa e principalmente as objeções universais. Tudo isso conectado dentro desse pilar cliente. Eu sei que parece ser muita coisa, só que é uma ferramenta que deriva da outra. Começa com ICP, mapa da empatia, depois a gente constrói com a ajuda da inteligência artificial todo o reconhecimento de mercado, inteligência de mercado daquele cliente e construímos objeções por objeções e mapeamos todas as contra-objeções para cada uma delas. Enfim, esse é o segundo pilar cliente bem desenvolvido. Então, primeiro eu conheço as diretrizes da minha empresa, depois eu conheço o meu cliente. Para ir para o terceiro passo, eu vou para o terceiro pilar, que é qualificação. Exatamente. Agora que eu sei como a empresa se comporta, agora que eu sei quem que é o meu cliente, eu vou qualificar esse cliente para saber se ele está ou não no momento de compra. Então eu já comuniquei, o cara já levantou a mão, ele já está com a gente já. Então eu me posicionei, eu me comuniquei com esse cara, com esse potencial cliente, com esse até então lead. Então agora ele já chegou na área comercial, então ele já é um MQL, um lead qualificado pelo marketing. Trouxe a pessoa certa? Exatamente. É que está o ponto. Na qualificação a gente vai identificar se todas essas características que eu construí com o cliente, elas dão um check, elas batem com esse cara que chegou até mim. Então eu preciso qualificar esse cara. Boa. E é interessante porque tem uma coisa que pode acontecer no final das contas. A gente falou sobre nível de consciência, onde no pilar cliente a gente se comunica com essa pessoa, mas pode ser também que as pessoas, claro que o nosso não é perfeito, mas pode acontecer que alguém chegue sem o nível de consciência no cenário perfeito no comercial. Exatamente. E aí a qualificação serve também para isso. Exatamente. Porque tem algumas maneiras da gente fazer essa qualificação. Dependendo do teu momento, do teu negócio, do teu segmento de negócio, você vai conseguir fazer a qualificação da melhor maneira possível, que é com um pré-vendedor. Que aí você vai contratar um pré-vendedor, vai estruturar um processo de pré-vendas, onde esse processo de pré-vendas vai ter abordagem padronizada, vai ter as ferramentas corretas e tudo desenvolvido para o pré-vendedor, para ele chegar e falar com o cliente para qualificar, esquentar e engajar o teu cliente. Por que qualificar, esquentar e engajar? Porque, cara, muita gente se confunde que o processo de pré-venda é só para qualificar. Mas não, eu preciso
também esquentar esse meu cliente, porque se esse cara ficou 10 minutos comigo, não faz sentido ele chegar nesse nível de consciência e sair no mesmo nível de consciência que ele chegou. Ele precisa aumentar o nível de consciência dele em todo momento que ele estiver conversando comigo no telefone. Exatamente. Então, eu preciso esquentar esse cara. E além de esquentar esse cara, que é elevar o nível de consciência, eu preciso engajar esse cara para ir para o próximo passo. Então, como é que eu engajo esse cara? Fazendo as perguntas certas. Como é que eu engajo esse cara? Fazendo as perguntas intencionais, fazendo ele sentir, talvez enxergar que ele tem problema, que ele tem necessidade. Então, eu também engajo. Eu faço isso com o time de pré-vendas. Mas legal, na minha empresa não dá para ter time de pré-vendas. Beleza. Então, eu vou construir também na minha empresa formas de qualificar esse cliente. Pode ser com formulário, pode ser com chatbot, pode ser com diversas maneiras para eu conseguir qualificar o meu cliente. O que não dá é passar para o próximo passo, passar para o meu vendedor o cliente que não está qualificado. Mas, João, e aí se o cara só tem vendedor, não tem e não consegue hoje ter um time de pré-vendas? E aí eu vou construir o processo de qualificação dentro da venda. Boa. Ou eu vou construir o processo de qualificação com um formulário quando o cara vai se inscrever. Ou eu vou construir um processo de qualificação como o nosso cliente com inteligência artificial, que é um bot, o cara vai respondendo algumas mensagens e esse bot vai qualificando. Ou eu vou botar essa parte de qualificação realmente lá com o vendedor. O que não dá para pensar é num processo comercial sem qualificação. Porque se eu falo com um cliente que ele não está qualificado e vou até o final da conversa com ele, eu perdi tempo, e tempo é dinheiro. A hora mais cara que você vai ter na tua operação é a hora do teu vendedor, Matheus. Então, se você põe o teu vendedor para falar com um cliente que não está qualificado ou para ficar 40 minutos numa conversa com um cara que não está qualificado, vai chegar no final e não vai fazer sentido. É igual avião, né? Tá no chão é prejuízo. Exatamente, tá no chão é prejuízo. Nossa, uma analogia diferente, hein, Matheus? Vendedor falando com um cliente não qualificado é que nem avião no chão, dá prejuízo. Muito bom. Perfeito. Vamos utilizar essa. E é isso que a gente precisa entender. Muita gente fala assim, mas qualificar eu vou ter que contratar pré-venda, no meu time não tem pré-venda. Não. Não precisa, a gente qualifica com pré-vendedor sim, que isso dá muita aceleração na operação e eu acredito muito nisso, porque é a parte de qualificação que vai garantir, é o pré-vendedor que vai garantir que eu tenha um processo bem desenhado, que eu consiga retroalimentar marketing e comercial, porque a pré-vendas ela conecta, ela recebe do marketing e passa para o comercial. Então quando eu tenho esse pré-vendedor, ele consegue se comunicar com todas essas áreas e retroalimentar todas essas informações, garantindo que o processo saia do jeito certo. Quando eu tenho a oportunidade de ter pré-vendedor, eu tenho uma maturidade de processo muito grande, porque eu consigo quebrar todas essas etapas e ter conversões em todas essas etapas. Fica muito lindo, fica muito bem desenhado, muito bem organizado. Então, pré-vendas é uma forma de qualificar, mas eu tenho outras formas, como a gente falou aqui. Uma dúvida aqui, João. O pré-vendedor pode ser também vendedor? Cara, o pré-vendedor pode ser também vendedor? Uma boa pergunta. Na nossa metodologia de treinamento, sim. Você foi também, né, João? Exatamente. Mas, por que sim? Porque o pré-vendedor ele vai ser treinado para ser vendedor. No dia a dia, no campo de batalha, se você tem um pré-vendedor que também vende, beleza, pode ser para algumas opções esporádicas, mas o ideal é que esse cara se desenvolva muito como pré-vendedor e depois seja promovido para vendedor. Mas tudo depende da estratégia, Clão. Por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem uma empresa que ela tem um produto de entrada de R$2.000 e tem um produto de high ticket, de alto valor, de R$10.000. Então, o pré-vendedor ele fica tentando agendar para o produto de 10K, mas quando surge oportunidades, ele vende o de 2K, o de R$2.000. Aqui é uma estratégia que eu coloco o meu pré-vendedor para vender e dou oportunidades para ele se desenvolver vendendo o produto de menor valor, para depois ele poder vender também o de maior valor. E aí, Cleon, depois que eu aprendi a qualificar meu cliente, a levar só o cliente correto para o vendedor, eu vou para o meu quarto pilar, que é venda. O que é venda? É venda de fato, cara. Vender igual um louco. É vender igual um louco. Igual o Rodolfo falou, né? Não importa se vai vender galinha, porco, bota pra vender. dentro. O importante é vender, mas vender do jeito certo, baseado em Consciência, princípios, baseado perfeito. lá no pilar 1, que é o pilar das diretrizes. Então, vamos com calma. Não é vender a qualquer Não é custo, assim é também, vender não. do jeito certo. Vender da melhor maneira possível. Por quê? Porque o quarto pilar vendas é onde, de fato, a gente vai padronizar todas as abordagens do nosso time comercial. Eu vou padronizar passo a passo, palavra por palavra. É onde eu vou conectar todas aquelas dores que eu peguei, todas aquelas objeções que eu peguei e colocar dentro
dentro de uma masterização de processo que é o meu script de vendas. O quarto pilar venda é onde eu vou garantir que o meu vendedor vai falar somente com a pessoa certa. Eu vou botar ele fazer aquilo que ele gosta de fazer, que é vender. O quarto pilar, que é vendas, é onde eu vou construir realmente a minha oferta baseada naquelas dores que eu levantei lá atrás. O quarto pilar, que é vendas, é onde de fato eu consigo conectar todas essas pontas que eu falei. Então, as diretrizes, a ponta de cliente, a ponta de objeções, a ponta de qualificação e principalmente a ponta de oferta. Então, eu vou pegando passo a passo, etapa a etapa e construo uma grande jornada de venda, onde eu treino o meu vendedor nessa jornada de venda, onde eu treino o meu vendedor a falar o que tem que ser falado, porque a venda ela é intencional, Matheus. Cada palavra que eu falo na venda, ela tem que ter um porquê. Porque se ela não tiver um porquê bem claro, esquece, ela não tem que estar ali. Eu sempre falo uma frase: o que não ajuda a vender, atrapalha. Então, quando eu trabalho o quarto pilar venda de maneira intencional, eu começo a construir todas as minhas argumentações de um jeito intencional, trabalhando sempre na venda o que eu quero ouvir do cliente para depois encaixar as perguntas, trabalhando sempre na venda uma proposta bem desenhada nas dores do cliente, porque não adianta, eu mapeei dor, e aí chega na hora de fazer a oferta, eu faço uma oferta para uma dor que não existe. Então tudo isso tem que estar bem desenhado e casado. E aí quando eu construo toda essa etapa de vendas, do pilar vendas, eu consigo treinar vendedores de maneira muito mais fácil. Porque ele sabe o que ele vai falar, ele sabe o que ele tem que ouvir, ele sabe o que ele vai apresentar, e ele sabe como conectar todos esses pontos. Ele sabe como que ele vai contornar as objeções, porque tudo isso está mapeado. E tudo isso está construído no pilar vendas, que é o quarto pilar do método Talksino. Resumindo, o pilar vendas é onde eu sintetizo tudo o que eu construí até agora e vou para o campo de batalha e executar de fato com o cliente. É que eu vou botar à prova se realmente a minha comunicação que eu defini lá no início está certa, se o cliente que eu estou falando está certo, se a qualificação que eu fiz está certa. Na verdade, o pilar vendas é o pilar que é a prova real dos 3 primeiros pilares. Legal. Perfeito. Caraca, é tão perfeito que parece que é colocado de pinça ali, né? Cada coisa no seu lugar, é exatamente naquele lugar que vai funcionar e é basicamente isso, né? É legal, Matheus, tu falar isso, porque quando a gente vai construir o método com os clientes, nas consultorias, nas mentorias, a gente fala, cara, vamos fazer uma coisa de cada vez, porque uma ferramenta complementa a outra. Então, a primeira ferramenta de macroprocesso e diretrizes complementa a ferramenta de CP, que complementa a ferramenta de mapa da empatia, que complementa a ferramenta do Canvas Talksino, que eu vou ter clareza das objeções, que dessas objeções e do ICP e do mapa da empatia complementa a qualificação, porque com essas informações que eu vou fazer a qualificação e que complementa o pilar vendas, porque com todas essas informações que eu peguei que eu construo o meu script de vendas, porque de novo, a conversa de vendas tem que ser baseada no cliente, o meu script tem que ser baseado no cliente. E onde é que estão todas as informações do cliente? Nos 3 primeiras etapas que eu passei. E aí é uma coisa que tu fala bastante, né, João? Que o script é construído de trás para frente, né? A gente pensa no que a gente quer ouvir do cliente e com base nessas respostas a gente constrói o script, né? E por isso que quando a gente está vivendo o processo, quando a gente está dentro do processo, tem um momento que a gente fala na transformação, né? Que é o que o cliente deseja. E toda vez que a gente fala essa transformação, a gente pergunta para o cliente: faz sentido? E toda vez não teve um cliente que eu falei até hoje que ele falou assim: não, isso aqui não faz sentido para mim. Toda vez ele fala: não, isso faz sentido para mim. Claro, porque está mapeado isso. Foi desenhado através do que o cliente quer. Foi desenhado através do estudo do cliente. Esse estudo do cliente foi feito para os clientes que já estão na minha base. Exato. Muito bom. Isso é muito importante. Mas, boa, já posicionou, já se comunicou corretamente, já fez qualificação, já fez a venda, já tocou o sino. E agora, o que faz? E agora eu faço gestão, cara. Agora eu conecto amarro todas essas pontas, coloco todos os pingos nos is. Perfeito. Que é fazer gestão. É onde, de fato, eu construo a minha estrutura comercial. Eu construí todas essas etapas para, por último, masterizar tudo isso com gestão. Com gestão e liderança, porque eu faço gestão de números e processos e lidero pessoas. A gente já falou muito sobre isso em vários episódios, mas o 5º pilar é gestão. O que eu faço em gestão? Em gestão eu aprendo a como que eu seleciono, a como que eu contrato as pessoas, a como que eu dou feedback, a como que eu pago o comissionamento para essas pessoas, a como que eu desenvolvo individualmente, a como que eu faço as rotinas de reunião, a como que eu construo a cultura do meu comercial, a como eu trabalho liderança e desenvolvo as pessoas individualmente, entendo as particularidades de cada uma dessas pessoas para poder potencializá-las. Em gestão é como que eu vou trabalhar com todos os números que eu vou coletar dessas operações. Em gestão é como que eu vou medir todos esses
indicadores, quais vão ser as reuniões que eu vou fazer semanalmente, diariamente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente e anualmente. Em gestão é como eu vou trabalhar todo esse meu comercial, é como eu vou pegar todas essas informações que eu construí e colocar numa forma de rotina diária para eu trabalhar isso no meu campo de batalha do dia a dia. Em gestão é como que eu vou gastar sola de sapato para garantir que o meu time performe. Em gestão é como eu vou ter um mapa completo de como manter a minha área comercial funcionando. Porque não é só simplesmente construir tudo isso aqui e delegar para a galera. Não, é construir tudo isso aqui e monitorar e acompanhar e dar feedback e fazer melhoria contínua e continuar todo esse processo rodando e melhorando e apertando parafuso. É isso que a gente faz em gestão. A gente entrega um manual completo de como fazer uma área comercial performar. Porque como que eu construo a área? Com todos os primeiros 4 pilares. Como que eu faço essa área performar? Com o 5º pilar, com gestão. Onde eu vou ter todas as rotinas, onde eu construo cultura, onde eu desenvolvo as pessoas, onde eu olho para os números, onde eu cobro as pessoas, onde eu demito as pessoas, onde eu promovo as pessoas e onde eu também, lá no início, contrato essas pessoas. Esse é o 5º pilar. Por isso que talvez ele seja o pilar maior do método. Porque ele fala de muita coisa. Porque é ele que vai garantir a execução da minha máquina de vendas. É lá na gestão que eu vou garantir que todos os pontos que eu fiz anteriormente continuem e que rode e que funcione. É o pilar de gestão que garante a funcionalidade dessa máquina de vendas, dessa engrenagem que não para e se conecta uma na outra. Boa. Este é o 5º pilar. E talvez seja mais difícil manter, depois da construção, seja mais difícil manter isso rodando dia a dia, mês a mês, do que mesmo a construção dos processos, construção e posicionamento e tudo mais. Né? E só com a gestão que a gente faz isso. E eu já peguei muito empresário que não sabe como comissionar, não sabe como pagar vendedor, não sabe como contratar, não sabe como desenvolver, não sabe quais são as rotinas de reuniões que você tem que fazer. Cara, você tem alguma dessas dores? Você realmente tem alguma dessa necessidade? Você sabe como desenvolver teu time? Você sabe como treinar teu time? Você sabe como contratar? Você sabe como dar um feedback? Você sabe como estruturar esse processo comercial? Cara, eu já peguei muito empresário com essa dor. E é por isso que o método foi baseado e construído no cliente. Com certeza. Foi baseado e construído nas dores dos nossos clientes. Em cada um desses pilares tem uma dor intrínseca ou às vezes extrínseca dos nossos clientes. Tem uma dor que está latente ou às vezes não está latente, mas a gente sabe que ele tem essa necessidade. Em todas as etapas do nosso método, ele foi baseado no cliente. E foi baseado também no nosso campo de batalha, Matheus. Naquilo que a gente fez e naquilo que a gente faz hoje. Nas nossas crenças, como você fala, né? Nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente teve resultado e naquilo que a gente está tendo resultado. Esse é o método Toca o Sino. Cara, vocês acham que valeu? Quem tá escutando, você acha que valeu pra quem tá escutando? Meu Deus. Faz o Pix aí. Quem gostou faz um Pix. Muito bom. Na verdade, Clã, vamos fazer o seguinte. Quem gostou e quer entender como construir esse processo comercial, como estruturar essa área comercial na empresa, vem aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo no YouTube ou no Spotify e se inscreve. Deixa nome, e-mail, telefone, que a gente vai entrar em contato. Meu time vai entrar em contato com você, vai te qualificar para entender se a gente pode ou não te ajudar e depois vai agendar uma reunião de diagnóstico comigo, onde eu vou te mostrar por A mais B como que eu posso ou como eu não posso te ajudar. Vou colocar toda a minha inteligência de vendas à tua disposição para mapear como que a gente pode estruturar a tua área comercial do jeito certo para você alavancar tuas vendas. Então, se inscreve aí. Pergunta que não quer calar, quanto que custa isso aí? Cara, custa muito menos do que esse cara vai ter de resultado quando ele tiver um processo comercial estruturado. Lindo. Custa muito menos do que isso. Custa muito menos que o teu pior funcionário que você paga todos os meses. Custa muito menos que o teu vendedor estrela que está te fazendo perder negócio. Dor de cabeça. Que está te dando dor de cabeça. Custa muito menos do que você está gastando hoje qualificando o lead errado e trazendo lead no marketing que não está comprando. Pode ter certeza, custa muito menos do que isso. Então, se quer saber, se inscreve aí que eu vou te ajudar. Pode ser? Vamos lá. Caraca, muito bom. Valeu a pena? Estourou aqui, explodiu a mente. Vamos para os nossos rituais, então? Vamos para os nossos rituais. Bom então, demais. vamos começar com a sacada. Qual que é a sacada que vocês deixam? Cara, eu acho que definir o perfil do cliente para alinhar a comunicação ali, desde o marketing, né? Trabalhar essa comunicação unificada, né? Sempre precisa
baseado nas dores, baseado em todos os pilares, na verdade, são fundamentais, né? Mas eu acho que definir o perfil do cliente é algo fundamental para unir o time de marketing comercial e ter a maior precisão ali nas vendas. Bom demais. Pegando o gancho do Cleon, não dá para vender para todo mundo. Então a gente tem que se comunicar de maneira diferente com os nossos clientes. Então, se eu vou definir que eu vou atender esse tipo de cliente, eu vou me comunicar daquela maneira com esse cliente. Boa. E não querer vender para todo mundo. Eu quero vender, vou vender para todo mundo. Não, não é assim também. E uma ferramenta, um exercício que a gente fez, que a gente faz nas nossas entregas, que faz muito sentido, é entender para quem que eu já vendi que deu o resultado, que a pessoa teve resultado, e entender se existe um padrão naquilo ali para eu atingir outras pessoas aí fora como visitantes, né? Show. Boa. E a sacada que eu costumo deixar, que eu quero deixar para vocês é método, metodologia, processo. A área comercial é baseada em processo e vendas são processos. Não sou eu que falo isso. Quem fala isso é um cara que escreveu um livro chamado A Bíblia de Vendas. Escreveu esse livro aqui também, que é o Livro Vermelho de Vendas, e um monte de outras bibliografias. Um dos maiores escritores de vendas do mundo, Jeffrey Gitomer. Então, vendas são processos. Se a gente pudesse resumir tudo o que a gente falou, Vendas é processo. vendas são processos. E eu quero que você entenda isso. E agora, quero dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse episódio. Incrível. Foi muito legal. E por último, vamos pro último ritual, que é tocar o sino.